Importa começar por referir que foi na Constituição da República Portuguesa, aprovada em 2 de abril de 1976, que ficaram consagradas as autonomias regionais dos arquipélagos dos Açores e da Madeira, como estabelece o artigo 6º, número 2, bem como plasmado um capítulo específico alusivo às regiões autónomas, formado por 10 artigos, na altura do 227 ao 236. Neste original artigo 227, hoje correspondente ao artigo 225, estabelece no seu número 1 que a autonomia fundamenta-se nas históricas aspirações autonomistas das populações insulares. No seu número 2, é enfatizado, entre outros considerandos, que a mesma visa o desenvolvimento económico e social, bem como o reforço da unidade nacional e dos laços de solidariedade entre todos os portugueses. Finalmente, no respectivo número 3, é determinado que a autonomia não afeta a integridade da soberania do Estado. Somos da opinião que importa termos sempre presentes estes preceitos constitucionais quando se pretende refletir sobre a formação e evolução do percurso autonómico. Não podemos nem devemos menosprezá-los numa análise que se deseja séria, intelectualmente honesta e propositiva. A primeira ilação que inevitavelmente terá de ser retirada é que a autonomia constitucional foi o culminar de um longo historial de reivindicações e aspirações insulares ao longo do tempo. Começando já na época dos capitães donatários no século XV, cujos respectivos governos de capitanias traduziram-se na gênese das referidas aspirações autonómicas. Aspirações estas que foram recrudescendo, derivadas da visão profundamente centralista que perdurou no período filipino e todo aquele anterior à Revolução Liberal. Com o advento desta, surge a Constituição de 1822, na qual as expressões província da Madeira e ilhas adjacentes passam a fazer parte do léxico político administrativo. Na Primeira República, o ideal autonomista manteve-se vivo. A título de exemplo, refiro o projeto do movimento autonomista apresentado pelo Dr. Pestana Reis a 16 de dezembro de 1922 na Junta Geral do Funchal. No período da ditadura subsequente, comumente conhecido como Estado Novo, acontecimentos como a revolta da farinha e da madeira em 1931, da revolta do leite em 1936, ou a célebre carta a um governador em 1969, elaborada por 39 cidadãos madeirenses provenientes de diversas atividades, dirigida ao governador da Madeira, Coronel Brancão Sobral. Nesta carta, aspectos e problemas específicos da Madeira, como a imigração, a agricultura, a indústria e o comércio, o turismo, a educação e a cultura, a habitação e a saúde, são elencados e explicitados numa lógica de denúncia, mas paralela e simultaneamente na procura de soluções num contexto de autonomia e democracia. Portanto, por razões históricas, está mais que provado que a paternidade da autonomia é a única e exclusiva pertença do povo madeirense. A este título, não resisto a partilhar convosco uma afirmação do professor António Loja, e passo a citar: a pretensão absurda de alguns se apresentarem como autores exclusivos da autonomia não é mais do que uma falácia propagandística, uma falsa paternidade que esconde mal disfarçados interesses de hegemonismo partidário e grande protagonismo pessoal. Fim de citação. Bom, continuemos pelos preceitos constitucionais relativos às regiões autónomas. Como já aqui referi, o reforço da unidade nacional é um deles. Neste domínio, não posso deixar de relevar e salientar o enorme alcance, bondade e propósito do mesmo. Este desígnio constitucional é consagrado numa época onde, na Madeira, ocorriam atos bombistas e terroristas perpetrados por uma organização que defendia no seu ideário o propósito independentista da Madeira. Falo, como naturalmente já perceberam, da Flama. Afirmava esta organização que a sua ação justificava-se como única forma de evitar que a Madeira ficasse ligada a um país onde havia o risco de emergência de uma ditadura comunista. Curiosamente, ou não, os mentores operacionais da mesma, pelos vistos, já não se indignaram nem se revoltaram quando a ditadura era fascista.
Que se saiba, nenhum fulanista alguma vez, durante a vigência do fascismo, teve a coragem de agir contra esse regime ou pedir a independência da Madeira. Ao contrário dos verdadeiros democratas e autonomistas, que mesmo sofrendo as arbitrariedades de um regime castrador, centralista e asfixiador das liberdades, nunca puseram em causa a unidade nacional. Sempre reconheceram, e bem, que a nossa ligação e pertença histórica, sanguínea, linguística e cultural à República Portuguesa é algo indelével e imutável. Gostemos ou não gostemos, queiramos ou não queiramos. A autonomia nunca pode nem deve ser fator de segregação ou separação dos portugueses. A autonomia, como também é dito na Constituição, deve ser assim fator de reforço dos laços de solidariedade entre os portugueses. Sobre esta questão, desde logo, deve-se interrogar e questionar se o próprio conceito de solidariedade é bionívoco na sua essência ou não. Pressupõe que a mesma deve-se concretizar nos dois sentidos ou não. Esta solidariedade deverá ser só expressa da República para as regiões autónomas? Não deverá acontecer o mesmo no sentido das regiões para a República? Colocamos esta questão porque têm sido recorrentes algumas situações que são usadas por alguns pseudo-autonomistas para reivindicar da República ou criticar a mesma por certas medidas tomadas. A título de exemplo, vejamos. A autonomia, através do seu Estatuto Político-Administrativo, prevê que, dada a insuficiência das receitas fiscais geradas na região para suprir todas as despesas regionais, deverão ficar cá. Nada a opor sobre este princípio. Contudo, e numa perspectiva de justiça, numa situação de criação adicional e temporária de impostos e contribuições para fazer face a fatos de cariz excepcional ou específico de índole nacional, faz sentido que a totalidade da receita fiscal arrecadada numa situação destas fique na região? Será isto justo? Exemplo como a sobretaxa do IRS, que se continua a reivindicar que fique integralmente na região. Do ponto de vista da solidariedade da região para com a República, existe justiça nesta exigência? Outro exemplo. Se a região é dotada de um orçamento próprio, faz sentido que se defenda que o apoio às vítimas dos incêndios ocorridos na Madeira terá de ser integralmente prestado pela República? Ou que esta altere os parâmetros de atribuição desses apoios só porque os beneficiários são madeirenses? Outro exemplo ainda. Na recente entrevista com o novo secretário regional da Saúde, concedeu a RTP Madeira, referiu que o Estado deveria financiar integralmente a construção do novo Hospital do Funchal, porque se o faz para os hospitais do continente, então o deveria igualmente fazer para o da Madeira, pois não somos portugueses de segunda. Este argumento não é sério, nem intelectualmente honesto, é falacioso. Não existe regionalização administrativa no continente, nem orçamentos regionais ou distritais. Portanto, os hospitais no continente terão de ser, obviamente, financiados pelo Estado. Por essa razão, é que o hospital na região autónoma da Madeira é considerado de interesse comum. Ora bem, o adjetivo comum pressupõe a existência de duas ou mais partes. Logo, todas as partes têm de ter corresponsabilidade no financiamento de um projeto que lhes é, repito, comum. Bem, um outro preceito constitucional existente é o de que a autonomia visa o desenvolvimento económico e social. Nesta matéria não há dúvida nenhuma de que a realidade socioeconómica de hoje é muito dispar da que existia há 40 anos. É diferente para melhor. Isso é inegável. Mas a pergunta que se deve colocar é a seguinte. Com todos os instrumentos que a autonomia teve ao seu dispor nestes 40 anos, a situação de hoje é aquela que se esperaria e projetava a quando a consagração autonómica do texto constitucional? Será que os níveis atuais de desemprego, de imigração forçada, de pobreza, os problemas atuais existentes no Serviço Regional de Saúde, as dificuldades persistentes no setor dos transportes, a diminuição de recursos humanos qualificados no setor da educação, será que todos estes constrangimentos são aceitáveis e compreensíveis face a todos os meios financeiros que estiveram ao dispor dos governantes e decisores regionais nestes últimos 40 anos? Será que é justo este despreço que estamos todos atualmente a pagar? Não podemos esquecer que a região esteve e ainda está sob os efeitos de um plano de ajustamento económico e financeiro que precisamente foi delineado na sequência da constatação
da realização de uma dívida num montante incomportável e incompatível com uma gestão equilibrada entre as necessidades sociais e as capacidades públicas de financiamento das mesmas. Esse PAEF determinou, entre outras, medidas como aumento do IVA, fim do subsídio de insularidade para os funcionários públicos da Madeira e redução do mesmo para os funcionários públicos do Porto Santo de 30% para 15%. Aplicação de taxas de IRS e IRC iguais às do continente. Acréscimo de 15% nas taxas do ISP relativamente ao continente. Acresce ainda que a dívida que resulta deste PAEF e tudo o que ela implica e condiciona em termos futuros é um cutelo que temos permanentemente sobre a nossa cabeça e que impede e inviabiliza medidas que ataquem estruturalmente muitos dos problemas atrás referidos. Finalmente, relevante é também nos questionarmos sobre o futuro da nossa autonomia, o que dela pretendemos. Neste âmbito, a revisão do Estatuto Político Administrativo que nos rege deve ser uma oportunidade única para consensualizarmos um projeto que dignifique a autonomia e que, simultaneamente, constitua um modelo e exemplo que outros queiram replicar no seu ordenamento jurídico ou constitucional. Jamais a autonomia poderá e deverá ser invocada para a defesa de normas que atentam contra os princípios basilares da justiça. Veja-se o exemplo da existência de um perverso regime de incompatibilidades distinto da República, que tem levado a situações de promiscuidade entre os titulares de cargos políticos e interesses económicos. O desafio que assim presentemente se nos coloca é o de atingir esse propósito dentro do quadro constitucional vigente. Assim, com base neste pressuposto, entendemos que o novo Estatuto deve ser aperfeiçoado considerando alguns princípios basilares, nomeadamente adequá-lo ao novo quadro constitucional, consagração de uma Carta de Direitos visando garantir o acesso dos madeirenses em igualdade de circunstâncias a serviços públicos fundamentais e menorizar os custos da insularidade e dupla insularidade, garantir a democracia, valorizando a proporcionalidade na conversão de votos em mandatos, abrir o Estatuto à cidadania, melhorar a qualidade da democracia, aperfeiçoamento do relacionamento da região com as autarquias locais. Termino com uma citação e um repto. Citação de Mahatma Gandhi, que referia o seguinte: se queremos progredir, não devemos repetir a história, mas fazer uma história nova. Fim de citação. Saibamos assim aprender com os erros do passado e agora de forma madura e democrática sermos todos nós dignos da construção e consolidação de uma autonomia que vá ao encontro do espírito subjacente aos preceitos constitucionais e nos dignifique. A memória de todos aqueles que, desde os governos das capitanias no século XV, pugnaram por um regime autonómico, bem merece. Muito obrigado.